Show, tá bom ver agora. Tá a tela cheia aí, né? Deixa eu só ver aqui na gravação. Na gravação Tá. também tá a tela cheia. Vamos lá. É, beleza. Aí só lembrando, meninas, a título de é, 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 feito é melhor do que perfeito, exatamente essas gravações aqui vão estar lá intactas agora e vou estar trabalhando amanhã para recortar os conteúdos e deixar partido. Essa segunda etapa vai ficar melhorzinha por conta do áudio, mas ficou bacana a primeira também. Não ficou muito ruim, não. É, vamos lá, retomando por aqui. Ainda destrinchar um pouquinho mais aqui a alvenaria e parede. Mas agora, eu sei que o que eu vou mostrar aqui, normalmente a gente não entrega em nossos projetos. Mas eu vou mostrar só a título de tipo, vamos ter sempre em mente a importância da gente estar estabelecendo e alimentando com o máximo de informações esse nosso projeto, que no final a gente vai ter um material mais rico e sem erros. O que eu quero dizer? Eu vou vir aqui para a planta pavimento térreo, certo? Tá em nível de detalhe alto. Selecionar aqui. Acabei que sem querer eu fui construindo minha casa com esse tijolo, esse modelo de parede errado aqui, ó, de 90. É possível modificar todo de uma vez? É sim. Mesma lógica que eu fiz de seleção para a janela, eu posso vir aqui selecionar tudo, vir em filtro, desmarcar, selecionar só a parede, aplicar, ok. Agora que eu tenho só paredes selecionadas, eu posso vir aqui e trocar pelo tipo de parede que eu quero. Por exemplo, parede 15 centímetros. Ok. Ele modificou todas as paredes. Tem outra forma de eu selecionar todas as paredes juntas? Tem. Seleciono uma, botão direito, selecionar em todas as instâncias visíveis na vista ou no projeto, por exemplo, visível na vista. Então, tudo que for parede, ele vai selecionar, certo? O que eu vou mostrar aqui? Fazer aqui. Botão direito, selecionar todas as instâncias visível na vista. Ele selecionou todas as cotas. Deletei. Esse aqui também vou deletar. A gente acabou que configurou essa parede aqui, criou essa nova parede aqui, a princípio para ficar o mesmo estilo de representação do AutoCAD, certo? Mas a gente deu informações para ela. A gente disse que isso é tijolo e que isso aqui é reboco. Já que eu dei essa informação aqui com dados, porque eu dei a espessura que isso aqui é 2,5, eu disse que isso é reboco concreto, eu disse que isso é 10 centímetros e eu disse que isso é tijolo, além de que, na hora que eu construí a parede, eu estabeleci a altura, então o Revit sabe, mais rápido do que eu, o volume de material que eu levo para construir, por exemplo, essa casa com essa quantidade de tijolo e reboco, considerando que só está configurado tijolo e reboco. Como é que eu faço para saber essa quantidade? Certo? O que eu vou fazer agora aqui para parede, por exemplo, vai servir para todo e qualquer tipo de elemento de família. Mas eu vou fazer um levantamento de material. Eu vou criar uma tabela de de materiais para parede. Vou fazer isso lá em vistas, certo? Aqui em vistas vai estar reduzido, mas nesse painel aqui de criar, esse íconezinho bem aqui é a tabela. Selecionar aqui e a gente vai fazer uma tabela aqui, levantamento de material. Vai abrir uma janelinha aqui, perguntando que tipo de material que a gente quer fazer essa tabela. Podia fazer uma tabela só de mobiliário, só de mobiliário, só de janela. Nesse caso aqui eu vou querer uma tabela de paredes, por exemplo. Ok. E essa próxima janela aqui são as informações que eu digo que eu quero ter nessa tabela.
Então, tudo isso aqui são informações que poderiam ter se eu tivesse, lógico, alimentado com essas informações. Mas como é uma tabela simples de quantitativo, a única coisa que eu vou querer é, de material, eu quero o nome do material, eu quero a área do material, eu quero o volume do material. Eu vou colocar aqui o tipo, que é a categoria, certo? Por exemplo, se fosse um material que está lá na Amazon, sei lá, na Shein, eu podia botar inclusive o site que aquele material estava, o valor daquele material. Só botar aqui descrição. Pronto. Material nome, material área e volume, tipo, eu vou colocar lá em cima, antes de nome, descrição. Ok. Tcharam! Qual é o tipo? Parede de 15 centímetros, eu tenho aqui. Por que está separado? Porque cada segmento de parede aqui, ele vai dizer a área e volume que tem de tijolo, a área e volume que tem de concreto, certo? Não sei qual é qual. Porém, eu prefiro que ele me dê o total aqui. Agrupe esses materiais, certo? O que é tijolo e o que é concreto. E me dê esse somatório aqui total. Do que é área e do que é volume. Vou aqui com a aba, certo? Da tabela ativa, eu vou aqui em editar. Aqui eu posso adicionar ou reduzir algum campo que eu tenha esquecido porventura. Em classificar e agrupar, eu vou classificar por nome. E eu vou dizer que eu quero o total geral, título, contagens e totais. Na aba aqui, formatação, eu vou dizer que na área eu vou calcular os totais. E no volume eu quero calcular os totais. Isso, ok. Opa. Beleza. De qualquer maneira, ele ainda está dando o total geral. Mas, por exemplo, tudo que eu tenho aqui, eu vou separar aqui o que é concreto e o que é tijolo. Editar, filtro, título e totais. Ok. Pronto. Então, de concreto, que é o equivalente à quantidade do nosso reboco, que vai de um lado do outro, não interessa a área, ou até interessa aí, né? Se você for empreitar o reboco por metro quadrado. Mas o volume da quantidade de reboco para essa quantidade aqui de alvenaria construída, considerando 2,5, seria 15 metros cúbicos. A quantidade de tijolo para essa alvenaria aqui, cadê? Material área, seria de tijolo comum 300,81 metros quadrados. Aí, Lana, isso é real mesmo? Vem aqui pro pavimento térreo. Vou deletar isso tudo aqui, certo? A gente já criou essas portas aqui para fazer parte do nosso template. Não significa que se eu deletar aqui, ela foi embora. Não. Se eu voltar aqui em portas e procurar, ela já está aqui criada. Mesmo que eu a delete daqui. Mas eu vou pegar aqui uma parede de 15 centímetros. Vou fazer aqui uma parede de 10 metros. 10 metros. Qual é o meu pé direito aqui que eu já esqueci? Eu vou deixar 3 metros aqui, só pra gente calcular bem certinho. Então, 10 por 3, eu tenho 30 metros de... É 30? É. Vamos lá pra tabela. Então, vamos lá. Parede, tijolo comum, daquele segmento, que é tudo que eu tenho construído, eu tenho 30 metros quadrados. De volume, eu tenho, de tijolo, né, se fosse o caso, 3 metros cúbicos. E de concreto aqui, eu tenho 1,5, certo?
Então, não preciso estar dando um F5, à medida que eu vou crescendo e aumentando aqui, ele automaticamente vai recalculando isso aqui instantaneamente. E isso daqui é para esse modelo de parede. Eu tenho essa parede aqui que é sem reboco, que é só tijolo. Pá, pá. E eu tenho aquela outra parede que eu criei que é gesso. Tá, tá. Voltar aqui para a tabela. Pronto. Então, ele vai separar aqui por tipo. Então, esse tipo de parede aqui, eu tenho de concreto, esse volume, essa área. De gesso, esse volume, essa área. E aqui, eu tenho tanto essa de tijolo comum, eu tenho tanto da parede de 15 como na parede sem reboco, esse volume e essa área. Não é aula de tabelas, mas aqui é mais para despertar o interesse da parte de vocês de deixa eu personalizar e configurar e alimentar com o máximo de informações que eu puder, porque lá no final eu vou ter um material a mais para entregar para o meu cliente. E tem até quem, por exemplo, eu sou fã do SketchUp, então mesmo já utilizando o Revit para os meus projetos executivos, eu ainda faço essa finalização de render, de 3D no Sketch, de questão de configuração de material. Mas para quem assim, eu não tenho tanta habilidade no Sketch, se focar a questão de trabalhar materiais bem personalizados desde o início no Revit, a gente já consegue jogar direto daqui para o Lumion, por exemplo, para dar renderizando direto daqui e não ter esse retrabalho de ter que passar os projetos pelo SketchUp. Então, ainda de alvenaria foi só queria mostrar a tabela, que não é o tópico de tabela, mas só para a gente alimentar com as informações mais corretas possíveis. Deixa eu voltar aqui para aquela planilhazinha só para me guiar. Extensões. Extensões é só lembrando. A gente começou esse arquivo aqui do absoluto zero. Eu salvei porque eu desliguei o computador para esfriar. Mas, como esse vai ser o nosso template, eu já configurei o básico dele, que é o quê? Unidades, níveis e o básico de arquitetura. Tipo de parede, portas e janelas para a gente usar em qualquer trabalho, em qualquer projeto. Só mais alguns conceitos aqui para a gente deixar ativo. Aqui é nível de detalhe, aqui é estilo de exibição, certo? Logo aqui, vou construir aqui novamente de forma bem sem pretensão nenhuma. Esse solzinho bem aqui, a gente vai configurar sombras, iluminação, até porque, mesmo sem o Lumion, o Revit, você consegue renderizar no Revit. Então, aqui a gente consegue tanto estudo solar, como configurar altitude, azimuth, para ter a sombra exata no terreno exato. Logo após o solzinho, a gente tem a opção de ativar e desativar sombras. Vou colocar aqui em 3D, ativar e desativar sombras, certo? Isso aqui vamos já fazer, numa apresentação de estudo preliminar no Revit, dá um efeito bem bacana. Vou desativar, voltar aqui para o térreo, desativar aqui também. Muito paia essa minha casa aqui, mas o que acontece aqui, que eu quero falar desses dois iconezinhos aqui. Esse primeiro, desculpa, esse segundo aqui, que tem uma lâmpadazinha, quando eu
ativo ou desativo ele, por exemplo, aqui ele está ativado, vai me aparecer esse retângulo, que ele, em relação à função, ele é como se fosse aquela janela da viewport lá no meu AutoCAD, certo? Tudo que eu tenho, eu vou inclusive aqui desenhar alguma coisa aqui fora. Tudo que eu tenho construído nessa vista aqui, é sempre bom que eu coloque essa viewport próximo àqueles elementos que eu quero que sejam vistos lá na minha prancha. Quando eu for organizar as minhas folhas, eu vou simplesmente arrastar e colocar esse desenho, essa vista lá. Então, eu sempre gosto de deixar o que seria essa minha viewport aqui, o mais próximo do desenho. Esse outro símbolozinho aqui de recorte, por exemplo, ele está desativado. Se eu ativar ele, ele vai desligar tudo que está fora dessa minha janela aqui de viewport. Então, por mais que eu tenha outros elementos construídos aqui, se eu estiver pensando, sei lá, em um projeto de grande escala, e eu tenho vários blocos, só vai para a minha prancha, para a minha folha, aquilo que estiver dentro desse meu desenho aqui. E sim, essa janelinha aqui, ela é imprimível. Então, depois que você organizou o que você quer ver, você desliga ela para seu desenho ficar limpo, certo? Aí, Lana, mas eu tenho certeza que eu tinha um outro bloco desenhado aqui no meu pavimento térreo e desapareceu, sumiu, não estou vendo. Eu consigo ativar aqui, ó. Eu consigo ver o que tem fora, mesmo sem a viewport estar ativa. Então, aqui, não estou vendo o recorte do que seria minha viewport, mas eu estou vendo os elementos que estão desenhados fora dela. Pronto. O que eu quero mostrar aqui, certo? Que também foi uma coisa que no início eu sempre... eu me procurei em aprender para não estar usando sempre dois programas. Então, na parte de estudo preliminar, no próprio Revit, eu tento trabalhar sempre com o nível de detalhe baixo, onde eu não vou ver a espessura dessas minhas linhas, mas mesmo no nível de detalhe baixo, eu consigo colocar uma cor nessas minhas linhas aqui, certo? Nas linhas que são minhas paredes. Então, vou selecionar aqui parede, vou editar tipo. E diferente de editar a minha estrutura, aqui mesmo, nas propriedades de tipo, eu tenho essa opção aqui de gráficos. Então, padrão de preenchimento em escala de baixa resolução, que é nessa situação aqui. Eu não tenho nada. Mas se eu clicar aqui, eu vou escolher um preenchimento sólido e vou colocar aqui um amarelinho aqui. Ok. Aplicar. Ok. Pronto. Então, mesmo eu estando aqui no meu nível baixo de desenho, eu tenho uma cozinha. Vou pegar aqui, colocar o básico aqui de porta. 80. Aí lá o sentido de abertura não é esse, é o contrário. Barra de espaço, ele vai mudar o sentido de abertura. Porta de banheiro eu vou botar 70. Vou botar 90 aqui na porta da frente. Ok. Vou colocar agora janelas. Quero apresentar isso aqui no estilo mais artístico, menos técnico. É possível? Super possível. Nessa opção aqui de estilo visual, certo? Estamos em linha oculta, mas temos lá os sombreados, temos outras opções.
a gente pode vir aqui também em opções de exibição de gráficos. E aqui, diante de todas as opções aqui que a gente tem de futucar e de ajustar, eu particularmente, quando é a nível de estudo preliminar, que eu boto mobiliáriozinho básico, eu deixo suavizar as linhas com serrilhado, sombras, às vezes eu projeto, eu vou já ver a angulação, mas em linha de esboços eu sempre ativo e ajusto aqui. Tremulação, eu boto aqui um pouquinho, boto aqui 1, 2, a depender da escala. Vou aplicar. Vou botar aqui um pouquinho. Deixa eu desativar aqui as sombras. Ele vai me dar esse efeito bem croquis da coisa. Aqui eu só tenho basicamente desenhado parede, porta e janela, certo? Mas se eu tivesse mobiliário, vegetação, tudo ia dar esse mesmo efeito. Mesmo no estilo detalhado, ele vai dar essa representação de reboco. Mas eu consigo fazer esse estudo sem estar mudando muito de software, né? Para apresentar a minha ideia. Aí, Lara, mas beleza, eu quero sempre aqui no meu projeto, no meu conjunto, ter uma planta nesse estilo mais artístico e ter também minha planta técnica. Porque, por exemplo, aqui, se eu quiser fazer algum ajuste de medida e tudo, não tenho precisão da coisa. Diferente do AutoCAD, que muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu trabalhava duplicando as plantas e categorizando aquele conteúdo, por exemplo, definir planta baixa, o cliente não vai mais mudar, beleza. A partir dali eu fazia as cópias e fazia paginação de piso, marcação elétrica, bancadas e por aí vai. E se lá na frente mudasse uma besteirinha, era pedir para desistir da arquitetura. Aqui, o que a gente vai fazer? Nossa planta baixa está construída, é planta baixa. O que eu vou ter é como se fosse filtros diferentes de informação daquela planta. Resumo, na prática, vamos lá, tem uma planta baixa. Eu não vou copiar isso aqui para o lado. Eu vou aqui com o botão direito, vou duplicar a vista. Vou duplicar. Opa! Aqui ela duplicou exatamente com aqueles mesmos efeitos. Ok, mas o caminho que eu fui é o mesmo caminho que eu posso voltar. Botão direito, opções, aqui eu vou desativar isso aqui, lá em sombras também vou desativar e lá em linhas eu também vou desativar. Aplicar, ok. Linha oculta, ou que seja linha aqui. Então vamos lá. Apesar de em plantas de piso eu ter planta pavimento térreo, cópia 1, aqui eu vou renomear e vou chamar de ARC, por exemplo. Aqui eu vou renomear e chamar de layout. Aí, Lara, e se eu quiser, layout arquitetura, eu vou querer uma planta só de marcação elétrica. Então, eu vou duplicar, renomear, essa aqui eu vou chamar de elétrica. E se eu quiser uma planta, e que nessa planta eu vou botar só esquadrias, duplicar, vou renomear, esquadrias. Entendam, essas plantas aqui, certo? Térreo arquitetura, térreo elétrica, térreo esquadrias, térreo layout, é o mesmo térreo. Ó, eu estou em esquadrias. Se eu modificar isso aqui, eu modifiquei parede. Ele vai modificar em tudo, certo? O que vai diferenciar um do outro são as informações que vão ter. Por exemplo, em arquitetura, vou ter as informações que interessa ter naquela planta de arquitetura. Em elétrica, eu não preciso ter, por exemplo, mobiliário. Eu posso ter meus interruptores, minhas tomadas, ar-condicionado. Então, nessa planta aqui, que é o mesmo esqueleto, eu estou olhando só para equipamentos elétricos. E eu não precisei redesenhar. E se porventura meu cliente, que estava com a janela aqui e mudou para cá,
eu não vou me preocupar de ajustar em tudo, porque isso é um elemento construído e automaticamente foi ajustado em todos. Então, a lógica de eu construir uma vez e a partir desse meu entendimento, dessa minha construção, eu crio um material infinito e bem detalhado para o meu cliente sem ter um trabalho louco. Porque se eu fosse vender... E lógico que a gente também vai agregar valor ao produto que a gente entrega, mas entendam que se eu fosse entregar esse volume todo no AutoCAD, eu ia ter um trabalho muito maior e um nível de atenção do que a mesma coisa sendo feita no Revit, certo? Fora que o nível aí de erros, de incompatibilidade é praticamente zero, se comparado. Aí, qual é o correto aqui na hora de renomear, na hora de criar legendas? Tem quem prefira renomear por tema, por exemplo, antes do nível, coloca aqui, ao invés de ser sufixo, ser prefixo. Por exemplo, arquitetura, pavimento térreo, pavimento superior, renomear, arque, pavimento superior. Elétrica, pavimento térreo, vou renomear aqui, elétrica, pavimento térreo, deletar, tá aqui. Elétrica, pavimento superior, não dupliquei ainda, mas eu posso vir aqui, na verdade nem construí o superior, né? Mas eu posso vir aqui, eu venho duplicar, vou renomear, em vez de arque, elétrica. Eu penso que o sufixo, se eu não tenho, sei lá, uma torre comercial de pavimentos de tipos diferentes, uma casa, sei lá, até uma escola, edificação de até 5, 6 pavimentos, eu penso que renomear o sufixo pelos temas fica mais organizado do que deixar todos os pavimentos e colocar o conteúdo no final. Mas estou mostrando as duas situações para entendimento de como pode ser organizado e fica a critério de vocês do que fica mais legível. Eu entendo melhor assim. Eu tenho 4 pavimentos, então, por exemplo, piscina, vou renomear aqui, arquitetura, piscina. Renomear, arquitetura, coberta. Renomear, arquitetura, platibanda. Terreno não vou mexer aqui não, porque terreno é onde a gente vai fazer a implantação. Pronto, elétrica, pavimento térreo, pavimento superior. Eu preciso de elétrica na coberta? Não, então já não preciso duplicar a planta de coberta aqui, só por duplicar. Eu preciso de esquadrias no pavimento de piscina? Não, então aqui, por exemplo, esquadrias, pavimento térreo. Ok, vou duplicar o pavimento superior, renomear, esquadrias, pavimento superior. Então, já tem aqui os dois pavimentos que eu preciso. Preciso da coberta de esquadrias? Não. E aí, vai seguindo o raciocínio, geralmente, de como você organiza e distribui seus desenhos. Lógica das vistas, ok, paredes... Ambientes, turma. Ambientes, recapitulando aqui, como é que eu calculo meus ambientes de forma bem prática e objetiva. Tenho aqui os meus cômodos definidos, separados. Vou alinhar, trazer essa porta mais para cá. Deixa eu alinhar isso por aqui. Vou aqui em ambientes, arquitetura, ambientes. Primeiro, eu defino esses meus ambientes. Se o ambiente é comum aqui, eu quero separar, mas não tem parede, ainda que nesse painel eu tenho um separador de ambiente. Aqui eu posso separar. Aqui eu posso separar. Ixi, eu não fiz cozinha. Tudo bem. Deixa eu fazer isso aqui.
paia minha casa aqui, mas tudo bem. Aí, enquanto que a cozinha vai ficar escondidazinha aqui. Então, vou separar aqui ambiente. Isso aqui vai ser a cozinha. Alinhar aqui e aqui. Pronto. Fiz a separação de ambientes. Essa linha a gente vai desligar, mas eu vou aqui em ambiente e marcar aqui esses outros cômodos. Marcado e definido o que é cada ambiente. Vou fazer aqui fora. Eu agora vou identificar esse ambiente. Chamei aqui. Do mesmo jeito que parede, porta e janela, identificador de ambiente, ele é uma família, certo? E aqui eu tenho alguns modelos dela. No caso, eu quero o identificador de ambiente com área. Selecionar aqui. E vou marcando. Opa. Cada ambiente agora não está nomeado, mas está identificado. E qualquer ajuste que eu vá fazer, essa área, ela recalcula instantaneamente. Antes da gente começar a renomear aqui, porque que geralmente aparecem esses números, né? E por quê? Apesar de que eu não gosto, a gente vai já editar isso aí para desligar. Do mesmo jeito que a gente cria tabelas de quantitativo de material, tabela de esquadrias, a gente também vai criar quadro de áreas e tabela com áreas também, né? Com ambientes. Praticamente no mesmo local. Vista, tabelas, tabelas de quantidades, tabelas quantidades. E no caso aqui, é tabela de ambientes que eu vou querer nesse momento. Ok. Eu vou querer o que de informação? O nome, o nível. Aqui a gente só está desenhando no térreo, mas se tivesse ambientes em 2 pavimentos, essa informação também era importante. Eu gosto sempre de usar perímetro, porque me ajuda no cálculo do rodapé. Vai dar a área e vai dar o perímetro. A área também. Volume importaria, fosse calcular o ar-condicionado, sei lá. Número, acho que número. Pronto. Ok. Então, aqui, nome, ambiente. Por quê? Porque eu não renomeei nenhum ambiente. Nível, perímetro, área e número. Número eu vou jogar para cima, para ser a primeira informação. Então, seleciono aqui, subo. Ok. Tá, vamos deixar a coisa mais clara. Vamos voltar lá para nossa planta. Aqui eu vou dizer que é área externa, sala de estar, sala de jantar, não, cozinha, sala de jantar, quarto 1, quarto 2, quarto 3, hall e banheiro. Agora eu vou voltar para a tabela de ambiente. Posso voltar por aqui, mas se eu vier aqui em tabelas, ó, eu tenho aqui meu levantamento de material e a segunda tabela, ela já criou aqui automaticamente. Então, cada número daquele lá é exatamente aqui o cômodo que eu acabei de renomear. Então, o quarto 1, eu tenho
19,40 de área e um perímetro de 17,7. E assim sucessivamente, certo? Esse número aqui, no final das contas, pode ser que em alguma situação seja importante. Para mim, no sentido projeto residencial, não considero esse número aqui relevante aqui para o meu projeto, não. E aí, como é que eu desligo, desativo? Não vejo. Como é uma família, apesar de ser uma família de anotação, eu consigo editar algumas informações dela, certo? Que é o quê? No caso aqui, eu não quero que mostre o número do ambiente. Eu posso só desativar, aplicar, ok. Pronto. Ela desligou o número do ambiente, mas esteticamente não ficou agradável não, porque ficou muito distante aqui a informação da área com a informação do texto. Então, o que acontece nessa situação de família e vai acontecer em muitas outras também. Para eu editar esse tipo de família aqui, ou mudar as informações que não me permite mudar aqui, tamanho de texto, tipo de fonte, cor, esse tipo de coisa, ao invés de eu vir por essa edição, na hora que eu seleciono, eu venho aqui, ó, editar família. Ele vai abrir como se fosse um arquivo externo, que é literalmente um arquivo externo. Porque no Revit a gente trabalha com 3 tipos de arquivos. Arquivo de projeto, que é tudo que a gente for construir. Arquivo de template, que a gente vai já salvar como novamente esse aqui, e ficar para sempre como nosso template. E arquivo de família, que de forma bem resumida e grosseira é como se fosse arquivos de blocos, de componente. Então eu editei família, ele abriu como se fosse um anexo aqui do Revit, é tanto que nem são as mesmas informações lá do meu Revit normal. E aí aqui eu consigo fazer adições específicas das informações que tem nessa família. Por exemplo, esse número aqui, eu desliguei lá, mas ele continua lá. Mas aqui dentro desse tipo de adição eu posso deletar de verdade e ele desapareceu definitivamente. Então, já que aqui eu deletei de verdade, eu vou pegar esse nome do ambiente e aproximar um pouquinho aqui dessa informação da área e do volume. E já que eu estou aqui também, eu acho esse texto, essa fonte muito paia. Então, eu seleciono aqui a fonte e vou em editar tipo. E que eu vou escolher uma fonte mais agradável aqui para o padrão que eu trabalho. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a estilos para letras maiores. Vou botar aqui 2.5 e em negrito. Fator de largura é a proporção dela, né? Então, ao invés dela estar normal, eu vou botar aqui um pouquinho mais estreita. Vou aplicar. Ok, pronto. Essa é a fonte que eu acabei de configurar. Só que eu também gosto de usar fontes ou cores diferentes. Então, aqui, beleza. Mas aqui, eu vou duplicar esse modelo de fonte. Editar tipo, duplicar. Sei lá. Texto, área. E aqui, vou deixar estilos, mas eu vou deixar 2.3. Não vou deixar negrito, vou deixar itálico. E ao invés de preto, eu vou deixar um cinza aqui escuro. Ok. Ok. Então, ó, mudei volume. E aqui, que é a informação de área, eu agora venho aqui e vou mudar a informação de área também. Terminei de fazer o que eu queria. Agora, vou carregar no projeto. Substituir a versão existente. Sim. Pronto. Aquela configuraçãozinha lá de texto e do tipo da letra aqui já foi automaticamente ajustada. Mas está pequeno. Não está pequeno, é a escala. Se eu for imprimir 1 para 100, ele vai ajustar. Vou imprimir 1 para 75, também vai ajustar. E aquela minha planta lá de layout bonitinha. Vamos lá, se ela ainda existe. Cadê a arquitetura?
Deixa eu renomear esse aqui também. Tá aqui, ela tá do mesmo jeito. Se eu quiser apresentar, mesmo sem layout, mas com as informações aqui, eu vou lá em arquitetura. Eu não preciso identificar o ambiente, porque o ambiente eu já identifiquei uma vez como arquiteta. Então, eu disse, ó, Revit, isso aqui é um ambiente, o nome desse ambiente é quarto. Então, ele já está identificado. O que eu vou fazer nessa vista aqui é identificar ele. Então, aqui, eu vou identificar. Eu vou aqui em componente, eu sei que não tem muita coisa, mas sei lá, escrivaninha. Vou botar uma escrivaninha aqui. Uma árvore aqui. Digamos que essa é a minha planta humanizada, certo? E na minha planta arquitetura, tá lá meus componentes, meu layout também. Só que não interessa que na minha arquitetura, já está muito poluído, eu tenho meu mobiliário. O que eu vou fazer? Eu vou deletar? Não. Porque se eu deletar, se eu excluir, ele vai embora. Então, aqui, que é o que eu vou falar agora, tem alguns comandozinhos que são essenciais para a gente estar trabalhando. Eu vou só desligar, congelar esse meu elemento dessa minha vista. 4 comandos básicos, certo? Que aí eu vou explicar que é diferente de desligar e congelar mesmo. Se eu seleciono um elemento e digito HH, abre uma janela aqui azul, em que diz que eu tenho elementos ocultos temporariamente. Ou seja, eu desliguei, eu ocultei essa escrivaninha. Se eu selecionar aqui HH, desliguei. Se eu selecionar aqui HH, desliguei. Se eu quiser retornar com esses elementos, eu digito HR e todos os meus elementos voltam, certo? Mas se de repente, por exemplo, eu tenho aqui a linha de separação de ambiente, eu quero desligar ela para que ela nem volte mais. E todas as categorias, onde estiver linha de separação, eu quero que desligue. Então, o comando é VH. VH, ele vai desligar todos os elementos daquela categoria selecionada. Exemplo, escrivania, ela é mobiliário. Se eu digitar VH, tudo que for mobiliário, não só o mesmo, se tivesse cama, ela ia desligar, se tivesse sofá, ela ia desligar, foi desligado junto. Aqui, VH. Então, eu não deletei. Na planta de arquitetura, eu só desliguei, porque lá na minha planta de layout, eu quero que ela seja visível. Entendeu? Ah, na minha planta de elétrica do pavimento térreo, tá aqui, meus elementos tudo, mas eu não quero ver a vegetação, eu só quero ver minha escrivaninha. Então, eu desligo aqui, vou desligar. Não quero ver esquadrias. Seleciono uma, VH, desligou todas. Seleciono VH, desligou todas. Ó, não apaguei, eu desliguei. Até porque se eu tivesse apagado, isso aqui ia voltar a ser parede, não ficaria aparecendo a abertura aí. Então, o raciocínio quando a gente vai duplicar vistas para construir outros desenhos, como fazíamos no primo do Revit, a gente vai usar sempre a lógica do ocultar aquele elemento. Quando eu tiver numa planta elétrica, por exemplo, planta elétrica, pavimento térreo, às vezes nem a alvenaria não vai importar tanto. E aí eu tenho como evidenciar os elementos elétricos, que aí eu vou falar só na aula de elétrica, que a gente vai definir isso aqui como elétrica. Então, até as nossas alvenarias aqui, que não é o elemento principal, ele vai deixar bem clarinho e evidenciar só meus equipamentos elétricos. Vou fechar aqui as janelas demais. Vou colocar aqui no 3D.
Aqui tá aqui tudo completinho. Mas, a depender da vista que eu queira, tá vendo? Ele vai desligar ou não. Arquitetura pavimento térreo. Vou ativar aqui o que seria a minha viewport. Vou deletar tudo que eu tenho de arquitetura. Certo? E o que eu vou fazer agora? Esse aqui também eu vou deletar. Já fizemos, vocês já têm. Aquele que eu disponibilizei também já está bem trabalhado. Mas eu vou transformar esse arquivo aqui que a gente trabalhou em template. Venho aqui em arquivo, salvar como modelo. Certo? Salvei como modelo, escolhi um local que eu tenha certeza que eu não vá perder. Modelo abril 2024. Ok. O arquivo foi salvo como modelo. Agora, para que ele sempre apareça no início dos meus projetos, eu vou lá em arquivo, opções, locais de arquivo, e vou procurar o arquivo no local que eu salvei. Vou aqui em mais, no caso aqui, projeto abril 2024, abrir. Vou selecionar ele e jogar lá para cima. Ok. Pronto. Agora está definido. Eu posso fechar tranquilamente meu projeto. Vou abrir um novo. Na hora que eu clicar aqui, tá aqui. Projeto abril 2024, ok. Esse arquivo que a gente meio que eu fui explicando e a gente foi configurando. Sempre que eu for começar agora um novo projeto, ele vai ter minhas paredes, meus níveis, minhas plantas duplicadas, certo? E os atalhos configurados, mas os atalhos, se você não configurar, mesmo que você tenha salvo o template, ele não vai estar configurável. Beleza? Turma, vou pausar. Tudo que eu for construir agora aqui, eu não vou mais salvar como modelo, certo? Vocês iriam salvar como novo projeto e ir alimentando. Na próxima, não vou prometer de garantir, a gente vai se encontrar no sábado, mas essa semana eu vou estar mais tranquila. Eu vou tentar aqui deixar gravado e separado tudo que estava previsto para ser desse sábado e 50% dos demais. Porque minha ideia para o próximo sábado é finalizar o conteúdo previsto até o outro sábado, mas ouvir de vocês as dúvidas para estar trazendo e para estar tirando. Certo? Porque, considerando o que eu separei para esse e para o outro, tudo que a gente precisaria abordar de arquitetura. Daria essas 40 aulas separadozinhos. E aí, dos demais, fica coisas... Não é nem coisa extras, né? Mas é conteúdo que vai agregar aí ao que a gente já fazia de arquitetura. Deixa eu parar aqui a gravação. O computador tá pegando fogo.